Muito bem, pessoal, boa noite. Então, hoje nós iniciamos Boa noite. a nona aula do Boa noite. curso de Introdução ao Direito. Praticamente chegamos na metade do semestre, mais 9 ou 10 aulas, estamos fechando, né, o semestre, então por isso estamos na metade do semestre. E o tema de hoje, ele tem muito a ver com o teu curso, tá? Ele tem muito a ver com que você entenda como o direito ele é organizado. Certamente você já ouviu falar em direito público e em direito privado. Essa área é do direito público, aquela área do direito privado. O professor, quando foi anunciar a disciplina, ele disse que ele era, né, ele fez mestrado ou doutorado em direito público. Mas vem cá, quando a gente está falando de direito privado ou direito público, nós precisamos, na disciplina de introdução, esclarecer essas situações todas, e é por isso que a nossa aula de hoje, ela vai tratar exatamente dessas subdivisões do direito enquanto ciência. O próprio Miguel Reale, ele diz o seguinte: uma ciência, se eu quero estudar ela de uma forma bem aprofundada, num determinado momento ou em momentos específicos, eu preciso dividi-la, organizá-la, porque eu vou conhecer bem o todo se eu também conhecer bem as especificidades de cada área do direito. Então, é por isso que, a partir de agora, nós passamos a olhar como é que o direito ele se organiza em termos de subdivisões, principalmente a partir do olhar do direito público e do direito privado. Por exemplo, alguém de vocês saberia me dizer uma disciplina que está cursando de direito público? Direito constitucional. Constitucional, tá? Uhum. Ok. Alguém de vocês poderia me apontar uma disciplina de direito privado? Direito empresarial? Direito empresarial, ok, tá? Então, são exatamente essas situações que é um conteúdo muito tranquilo, muito fácil, tá? E é isso que a gente passa a explorar a partir de agora, né? Então, por isso, o módulo 7, né, ele trata das subdivisões conceituais do direito, tá? Na semana passada, a gente viu as escolas e hoje nós complementamos, né, essa parte com as subdivisões conceituais do direito, tá? Então, como eu vinha falando há pouco, essas divisões ou subdivisões em vários campos, em várias áreas, elas possuem, na condição de estudante e para o curso superior, para, né, a instituição, uma utilidade didática, né? Então, você organiza os conteúdos em cada área do conhecimento, e isso tem um significado e um sentido muito grande, porque nesta disciplina nós estamos estudando as questões introdutórias, gerais do direito. Então, nós abrimos as portas para o direito para vocês. Você vai lá na disciplina de direito penal, você vai estudar o quê? Somente as questões ligadas ao direito penal. Você vai lá no direito, na teoria geral do direito civil, aquelas questões ligadas tão somente ao direito civil. É nesse sentido que daí você aprofunda, melhora a sua aprendizagem. Agora, isso também tem repercussão, tá, na organização, na própria estrutura judiciária. Essas subdivisões no direito, elas têm repercussão também nas opções profissionais que os operadores do direito fazem, né? Alguns vão dizer, olha, eu atuo somente em tal área.
outro na área X, outro na área Y. Por exemplo, nós temos colegas advogados que Travou aqui para mim, travou para alguém mais? previdenciário. Outros vão dizer, eu atuo somente no Travado, professor. empresarial. Ainda está travando, na verdade. Travou, ainda continua travado para mim. Bugou aqui também. Oi? Oi, Tanto do professor, ponto... tinha travado. E agora voltou? Estava travado. Voltou ao normal, para mim, pelo menos. Tá. Ok. Então, tá. Se voltou, voltamos. Então, observem que esta organização e essa compreensão que a gente vai fazer agora do direito, ela serve aqui para a tua formação, nas tuas opções que depois você vai ter na condição de operador do direito, né? De escolher uma determinada área de atuação. Se você olhar para a estrutura do judiciário, nós vamos ver também que lá o judiciário, ele também se estrutura em áreas, tá? Então, este estudo, ele está presente no nosso cotidiano, ele não é um conteúdo que tem apenas um caráter teórico, muito pelo contrário. Aqui nós vamos compreender de como que o direito ele se opera e como é que ele está organizado no sentido de melhor possibilitar a atuação dos profissionais, tá? A primeira tese que a gente precisa trabalhar aqui, que o direito, ele não pode apenas ser estudado de uma forma fragmentada, né? Eu preciso ter uma visão do todo. Lembram que nós, lá nas primeiras aulas, já falamos sobre isso, já reforçamos sobre isso, porque quanto melhor você entende o direito, numa visão mais ampla, numa visão mais completa, melhor você vai conseguir estudar as particularidades de uma determinada área. Então, é por isso, né, que nós falamos aqui, né, que o direito, tá? Que o direito, ele deve ser estudado e interpretado como um todo, tá, gente? E o Miguel Reale, como eu apontei anteriormente para vocês, ele diz o seguinte, tá? O direito é uma ciência. E as ciências, de um modo em geral, tá? Elas, para serem estudadas e para serem bem aprofundadas, em determinado momento, conforme vai ampliando esta área do conhecimento, ela precisa ser dividida. E o direito Travou por de isso novo que para mim nós... também. Travou aqui, professor. O senhor estava falando que o direito, assim como as outras ciências, tem que ser divididas em áreas Então, para melhor estudar. exatamente, isso que eu estava falando, que o direito, ele olha o acúmulo de conhecimento que a gente tem. Tendo em vista todo este acúmulo de conhecimento, nós precisamos dividir. Por exemplo, qual é o conteúdo que vocês vão estudar na disciplina de Direito Penal 1? Qual é o conteúdo que nós vamos estudar lá na disciplina de Teoria Geral do Processo, por exemplo? Qual é o conteúdo que nós vamos estudar na disciplina Teoria Geral do Direito Civil? Então, nós organizamos de uma forma didática, organizamos isso de uma forma prática, no sentido de atuação do profissional do direito, e o judiciário, ele também se organiza. Nós temos a primeira vara civil, a segunda vara civil, nós temos a primeira vara criminal, a segunda vara criminal, a vara da fazenda pública, né? Nós temos a vara
da família e sucessões. Então, vocês estão percebendo que o próprio, o todo que envolve o direito, em algum momento ele é fragmentado, primeiro, aqui para a gente estudar e compreender melhor, depois você se dedica profissionalmente a algumas áreas para poder atuar com mais qualidade, conhecer com mais profundidade aquela área, e o próprio judiciário, para dar conta da demanda e da interpretação do direito e as respostas que ele necessita dar para a sociedade, ele também se organiza em áreas no sentido de melhor dar respostas à sociedade, tá? Então, essas subdivisões que a gente está falando aqui, nós encontramos aqui na atuação profissional e no próprio judiciário também, tá? O que a gente precisa quando a gente começa a olhar para as subdivisões do direito? Nós precisamos olhar aqui para algumas situações. Primeiro, direito, o conteúdo da relação jurídica é sempre o interesse, tá? Como assim um interesse? A gente vai discutir uma questão de família, tem algum interesse envolvido. Eu vou discutir contratos, eu tenho interesse envolvido. Eu vou discutir uma situação eleitoral, eu tenho interesse envolvido. Eu vou discutir alguma questão constitucional, tem interesse envolvido. Então, o que eu quero dizer? As relações jurídicas, elas se constituem, tá, a partir do que, gente? De interesses. E é exatamente esse interesse, essa palavra, ela é bem importante, o interesse envolvido é um dos critérios para definir se um campo do direito ele é do público ou ele é do direito privado, tá? Então, é o interesse envolvido na relação jurídica que vai definir se aquele campo do direito ele é público ou ele é privado. Por exemplo, se ele busca atender ao interesse geral, amplo, tá? De toda a sociedade, nós já estamos falando que está vinculado às questões do Estado, e nós estamos falando do quê? Daquilo que nós chamamos de direito público. Se nós vamos olhar para alguma situação que envolve, é a particularidade do professor Odir, da Lisandra, do Jefferson, né, do Jailson, daí nós estamos falando de interesses particulares, né, privados. Então, é exatamente esse interesse que vai definir o interesse da relação jurídica, se aquele campo do direito ele é público ou ele é privado. Gente, podem perguntar. Então, quer dizer que a fragmentação do direito, podemos dizer que são vários ramos do direito. Sim. O direito privado, civil, família, enfim, tu vais não é escolhendo, mas tu vai se direcionando ao ramo do direito que é do interesse, digamos, nesse sentido. Essa fragmentação, essas subdivisões, elas, primeiro, ajudam a gente a melhor compreender de forma mais aprofundada o direito, tá? E, num segundo momento, quando você já está formado, você começa a atuar, você pode se dedicar a algumas áreas específicas, tá? Então, quer dizer assim, deixa eu só entender o raciocínio. Divisão seria o direito privado e público. E subdivisões seria o direito, dentro do direito público, aí tem o direito constitucional, tem o direito processual, penal e assim por diante. Exatamente. E privado
Aí privado é direito do trabalho, do consumidor e assim por diante. O trabalho tem alguns autores que eles falam que ele está num limbo, né? Que ele é um direito social, que ele não é nem direito privado e Sim, ele também não é nem direito público, tá? Ele está no rol dos direitos sociais, tá? Então, é exatamente isso. Me fugir o nome do colega que estava falando. Régio, né? sim, sim, é que eu... Tá, que é- perfeito. Isso, por que nós precisamos conhecer essas áreas? Ou porque, se você me perguntar, professor, você atua em todas as áreas do direito? o senhor vai dizer que não, né? Não, não atuo, até Mas porque também tem conhecimento, mas não quer dizer que vai atuar na... não, eu vou dizer, gente, não tem como a gente atuar em todas as áreas, tá? Não temos como atuar em todas as áreas, não há esta possibilidade da gente atuar em todas as áreas. Por quê? Primeiro, exige aprofundamento, exige o fazer bem. Uma coisa é quando você quer simplesmente atuar numa área, e uma outra situação é quando você quer fazer bem aquilo que você faz em determinadas áreas, tá? Claro que o escritório, tá, gente? O escritório ele é um negócio, tá? Ele é um negócio. E você precisa ter várias frentes, várias situações, justamente para quê? Para a manutenção e você ter uma renda mínima, né, no escritório. Você estabelece uma renda que você quer ter mensal e, a partir daí, você trabalha buscando este objetivo, tá? Eu não consigo, por exemplo, atuar só no direito de família, tá? O direito de família, até eu vou dizer para vocês, é uma área que a gente atua, mas é uma área mais reduzida em termos de rentabilidade, Qual tá? é a área que Então, dá mais rentabilidade para o senhor, digamos, no ramo ali? hoje a gente tem o direito previdenciário, direito do trabalho e direito empresarial, e depois civil, tá? São as 4 áreas assim que a gente atua e que tem a maior rentabilidade para o escritório no momento, tá? Então, em Professor, primeiro lugar, e fala, direito tributário. o direito tributário, claro, eu acabei não falando porque a gente trabalha junto com o direito empresarial, né? A gente trabalha ele concomitante, né? Junto ali, porque são que, o direito tributário hoje ele dá uma boa rentabilidade, né? Ah, Então que é nós o meu temos interesse. questões muito importantes, tá? Exatamente, tá? Mais alguém, gente, com pergunta, alguma colocação? Eu fiquei com uma curiosidade agora, professor. Fala, Teve Ramon. alguma área do direito que o senhor ainda não atuou no seu escritório? Tem a área penal, criminal, né? Então, Não, nunca precisou. Mas não, já chegaram, a gente já pediu não, já? eu já fiz, já atendi, já consultas, etc., né? Então, mas eu acompanhar processos, Nunca né? representou em juízo. Não, não. Claro que eu já, algumas situações, por exemplo, assistente de acusação, tá? Eu já atuei como assistente de acusação, tá? Principalmente Maria da Penha, assistente de acusação, alguns crimes ligados à embriaguez no volante, essas questões simples aí, que são de clientes que você tem no escritório e ele não quer contratar um outro profissional, tá? Então, nessas situações que eu atuei, né, na área penal, mas não é uma área que eu tenho interesse no momento. Por que eu não tenho interesse no momento? Primeiro, porque eu não consigo dar conta às outras áreas que eu atuo no escritório.
Tá? Sim, e essa área ela exige uma especialidade assim bem grande, né? Exato. Tá lidando com a vida da pessoa, né? Mais do que A questão da tributário, assim, tá lidando com a vida da pessoa. liberdade, né, concordo plenamente contigo, está lidando um aspecto de liberdade, e ou você se dedica a esta área, eu vou dizer para vocês o que me fez não atuar. Eu até se fosse fazer tribunal de júri, eu adoraria fazer, mas esse ambiente de delegacia e de presídio não é um ambiente que me faz bem, que eu, sabe, não gosto de circular nesses ambientes, né? Então, não foi, foi essas duas situações, mas eu tenho uma admiração profunda pelos colegas, tenho vários colegas, amigos, assim, que atuam na área penal e que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que desenvolvem, pelas defesas que fazem, até indico algumas situações, né, para eles, tá? Mas tenho uma E é admiração. rentável? Oi? E é rentável? A Eu área acho que é a menos penal? rentável, né, professor? Olha, eu não saberia dizer para vocês porque eu não tenho esta avaliação em termos de rentabilidade, tá? O que a gente sabe? Que você, na área penal, normalmente tem que receber antes de agir. Se você não recebeu antes, depois você não recebe, tá? Então, é o que os colegas costumam dizer. Primeiro paga e depois se age, tá? Que é diferente, a relação que tu estabelece com, né, com este pessoal é bem diferente, tá? Eu acredito que seja rentável, né? Eu conheço vários escritórios que atuam somente nesta área e que o pessoal tem tido aí uma situação econômica muito boa, né? Eu tenho, assim, um colega de São Leopoldo, que é meu amigo, inclusive, que atua, né? O escritório dele basicamente é na área criminal, né? E até eu passo algumas situações para ele, claro, ele tem muita atuação, muito trabalho, né, nessa área, então, mas ele tem a vida muito bem organizada do ponto de vista financeiro. Ô, Dir, Fala. eu tenho um camarada que ele age meio pela violência, sabe? Ele era policial, ele se aposentou e decidiu fazer direito. E aí ele disse que o método para ele ganhar dinheiro era, tá, eu te defendo, mas tu não tem dinheiro? Aí o camarada dizia que não, e ele perguntou, tá, mas tu tem alguma coisa no teu nome? Tem uma casa, tem um carro? Vamos negociar? Tem alguma coisa de valor? Tem brinco, joia? E é assim que ele fez a riqueza dele. Vamos dizer, não é assim, às vezes, uma forma, se é você que disse o termo, se É, você não era muito pega ético, apenas né? patrimônio, daí tem um aspecto ético, né? Professor, em relação à questão do direito militar, a gente chega a trabalhar alguma coisa no curso, como é que é? Eu digo porque tem um colega meu, por exemplo, que ele teve uma situação quando ele estava no exército, ele caiu de moto, mas ele está tentando encaminhar a aposentadoria pelo exército. E é uma situação, tipo, ele encontrou uma determinada dificuldade, né, até achar um advogado que entendesse as leis militares e conseguisse fazer a defesa dele, né? E eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? A gente não tem no curso uma, uma demanda, tá? Não tem uma grande demanda, tá? Eu, pelo menos, já tive uma que outra demanda do pessoal vinculado ao Exército, mas que a gente vai nos quartéis e consegue resolver, faz os encaminhamentos. O que acontece? Gente, as questões ligadas ao Exército, elas, e principalmente na realidade, ali é uma questão de ordem previdenciária. O que você precisa fazer no caso do exemplo apontado pelo Rafael? Você precisa olhar as especificidades, as situações, tá? Em que momento ou em quais as situações que a pessoa pode se aposentar por invalidez, tá?
Na mesma forma que eu olho isso para o âmbito civil, você precisa olhar para os regulamentos, para... regime previdenciário também, né? Exatamente, tá? Então, nesse sentido, a gente já encaminhou, né, pelo escritório várias pensões ou situações para resolver. Inclusive, agora, eu estou tocando um inventário e tenho várias situações que é de um ex-militar, né, do Exército, tá? E daí, então, muitas coisas vai no quartel justamente para resolver, né? Então, não é assim uma situação muito complexa, não, Rafael. Claro que eu não sei ali a situação e a peculiaridade, mas o que acontece? Quando você tem uma situação nova, o que você precisa fazer na condição de advogado? Lembrem que eu falei para vocês que você estava começando um curso e que se você quer ser advogado, você vai parar de estudar quando você lá aos 70, 80, 90 anos disser o seguinte: não quero mais trabalhar, né? Mas enquanto você estiver atuando na advocacia, você sempre precisa estudar. Gente, o que é a atuação do advogado? É o desenvolvimento de argumentação, de interpretação. É isso que você faz. E quando surge uma situação nova, se eu não conheço ela o suficiente, o que eu preciso fazer? Me aprofundar, estudar. Gente, a gente faz isso o tempo todo. A gente não para nunca de buscar, de estudar, gente. Tá? Então, se vocês me perguntarem o que eu mais faço na vida é estudar, tá? Me preparar, me organizar para fazer o quê? Propor determinadas ações, tá? Por isso que eu falei, a gente não se prepara para ser advogado para fazer simplesmente ações de alimentos, porque ações de alimentos é aquela coisa assim mais tranquila de tu fazer, tá? Mas que tem aquele retorno muito pequeno, tá, gente? Então, a atuação, quanto mais complexa, quanto uma demanda ela for mais complexa, tá, gente? Mais eu gosto, assim, no sentido de desafio profissional. Então, eu gosto dos desafios profissionais. E, principalmente, quando você pega alguns desafios, eu peguei uma situação ali ano passado e tu olhava para a situação, tu não via alternativa. Nós olhamos e o cliente me disse, eu acho que eu perdi de vez essa situação. E daí ele foi me trazendo documentos, e cada vez que os documentos, ele me trazia os documentos, eu dizia, este aqui deixamos de lado. Mas por que a gente deixava de lado? Porque aquele documento era a prova que ele estava produzindo contra ele mesmo. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou lá com uma determinada tese, juntamos os documentos que reforçavam aquela tese, e mais, o meu cliente, do ponto de vista da justiça, ele estava certo. Só que os documentos que ele tinha, porque ele lá na situação do negócio que ele fez, vamos usar este termo, ele confiou nas pessoas, ele delegou para algumas pessoas para fazer o negócio, e essas pessoas não tiveram determinados cuidados, tá? Que ele delegou, e ele estava, aquele negócio estava trazendo um problema que a justiça estava, né, buscando aquele patrimônio dele. Então, nesse sentido, nós encontramos lá uma saída, assim, e que foi uma saída, claro, depois você olha assim, foi tranquila, mas vocês não imaginam o quanto a gente quebrou a cabeça lá para pensar a tese e depois apresentar a solução, tá, gente? Então, quando você tem esse tipo de desafio, tá, isso te estimula a buscar, a estudar, a analisar as situações,
olhar, quando nós falamos na semana passada, gente, na jurisprudência, então a primeira coisa que eu fiz, eu parei uma tarde e eu fui olhar como é que o tribunal ele estava decidindo, e até era na Justiça Federal, né, o Tribunal Regional Federal, como é que ele estava decidindo em relação àquelas situações, tá? Daí eu fui, analisei, e daí nós encontramos um caminho, e que foi o caminho, assim, certo naquele momento, porque foram acolhidas as nossas argumentações, as nossas provas que nós juntamos foram acolhidas, a nossa tese, principalmente, foi acolhida, e eu falo com muito orgulho dessa situação, porque o meu cliente, naquela situação, ele estava certo, tá? Do ponto de vista da justiça, a tutela tinha que ser dado a ele, e foi dada, né? Naquela situação, ou seja, ele ia ter que pagar por uma dívida que ele não fez, tá? Que ele não fez, tá? Uma dívida que estava vinculada ao patrimônio, mas também o credor, ele não tomou alguns cuidados de colocar restrição no patrimônio, né? Então, foi uma situação que a gente conseguiu resolver de uma forma, assim, muito tranquila. Tá bem, gente? Então, o direito, ele te estimula e deve te estimular sempre a buscar. Você não pode se satisfazer com uma situação tranquila, sem desafios, tá, gente? Então, direito, ele é desafio permanente, tá? Enquanto ele estiver te desafiando, vale a pena, porque daí você está buscando, você está pesquisando, né? E por isso que a gente precisa estar sempre estudando, nunca parar, tá? Professor, Alguma dúvida a mais, gente? o senhor vai chegar a abrir algum momento para tirar dúvida? Porque, na verdade, tem dúvida de trabalho de outra disciplina. Só para não atrapalhar, então, a gravação da aula. É, Tá. porque é uma dúvida procedimental, não é de conteúdo, Tá. entendeu? Depois a gente finaliza, quando finalizamos a aula, daí tratamos dessa dúvida, tá bem? Tá, obrigado. Pessoal, as subdivisões entre direito público e direito privado, tá? Elas não são da atualidade. São subdivisões que já existem desde o direito romano. Mas, eu diria para vocês, são os resquícios do direito romano ainda presente no direito atual, tá? E por isso que, quando eu falei da questão da utilidade, quando eu falei da questão do interesse, há pouco, nós estávamos falando exatamente dos critérios que os romanos, num primeiro momento, adotaram e que são adotados até hoje, praticamente, tá? Então, por exemplo, o critério utilizado pelos romanos era a utilidade pública, coisas do Estado. Então, se algo envolve utilidade pública, diz respeito ao Estado, né? Ou particular, né, da relação, que diz respeito a cada cidadão de cada um, tá? Então, gente, lá naquela época, e tem algumas dificuldades que nós encontramos ainda hoje, de separar as fronteiras do que é o Estado e o que são interesses particulares, individuais, né, gente? E essa discussão esteve presente nos últimos meses no Brasil, tá? Mas, desde aquela época, gente, qual era o objetivo, tá? Dessa separação ou dessa divisão entre direito público e direito privado? O objetivo era traçar as fronteiras entre o Estado, então, as relações políticas e os fins do Estado, né? Então, o Estado, ele tem determinadas finalidades, então, o direito público vai tratar exatamente dessas relações políticas e dos fins do Estado, enquanto que o direito privado, tá, gente, ele vai tratar do quê? Das questões do indivíduo, que são as relações entre os cidadãos,
e os limites entre o indivíduo e o seu próprio interesse, tá? Então, por isso que, quando a gente fala direito público, a gente está sempre pensando naquele interesse geral, no interesse da coletividade, enquanto o direito privado no interesse mais particularizado, individual. Tá? Embora ainda existente tal divisão entre direito público e privado, essa linha divisória nem sempre ela tem uma certa nitidez. Por exemplo, se eu vou falar em direito do trabalho, se eu vou falar em direito previdenciário, a gente não tem isso muito claro. Alguns autores falam até o próprio direito do consumidor, né? Em boa parte da doutrina coloca o direito do consumidor como um direito privado, mas alguns doutrinadores, não está bem clara, né, a linha que separa o direito do consumidor, se ele é um direito público ou ele é um direito privado, tá? Então, a partir de agora, a gente olha aqui um pouco as características, a caracterização do que é o direito público, tá? Vocês já me apontaram uma disciplina que vocês fazem, que é direito constitucional, tá? E procede nessa disciplina como direito público. Aliás, muitos de vocês já fizeram Constitucional 1, Constitucional 2, tá? O direito público, ele regula o quê, gente? As relações entre o Estado e as outras corporações investidas de poder de autoridade. Então, observem que quando a gente fala das relações do Estado, né, a pessoa que atua com o direito público, que atua no Estado, e quando eu estou falando no Estado, no município, no Estado, enquanto divisão de estados, e também na União, quer dizer, esta pessoa, ela sabe que ela só pode fazer se a lei autoriza. Se a lei não autoriza, não pode fazer, tá? Então, visa atender o interesse de caráter geral, tá? Então, o direito público, ele visa assegurar também bens essenciais a toda a sociedade. E um exemplo que o próprio Miguel Reale, ele traz, tá? Por exemplo, quando uma norma proíbe que alguém se aproprie de um bem alheio, tá? Ela não está só cuidando do interesse daquela pessoa, ela está cuidando do interesse daquela pessoa e de toda a sociedade, tá? Então, por exemplo, se eu deixo este meu celular aqui e que eu sei que ninguém vai vir e vai se apropriar dele, isso gera uma certa segurança para toda a sociedade. Então, se ninguém pode deixar nada e que é furtado, né, gente? Então, olha a situação de descontrole que nós temos na sociedade. Então, o direito público, então, quando ele cuida das questões de ordem particular, ele está cuidando também, né, de toda a sociedade, tá, gente? Então, por isso que, às vezes, há um pouquinho dessa percepção que não está muito claro. Não, ele está cuidando do interesse do particular, mas ele também está cuidando, né, para que não vire regra, né? O Estado, ele tem que impor determinadas sanções. Quem já fez ciência política sabe da importância do Estado na imposição de determinadas normas, justamente para o quê? Para a própria sustentabilidade da sociedade, tá? As normas de direito público, elas possuem um caráter de cogência. O que é isso, gente? De obrigatoriedade, tá? Por aquilo que eu estava falando há pouco, o gestor público, ele deve fazer o que a lei determina. Eu não sei se vocês estavam acompanhando
as discussões aí que envolvem o ex-ministro Sérgio Moro com o presidente da República. Por exemplo, se o ex-ministro Sérgio Moro, ele tinha conhecimento de algumas situações e ele não tomou providências lá atrás, ele pode se autoincriminar. Tá? Então, está todo mundo aguardando, vem cá, o que ele vai anunciar? O que ele vai deletar, né, para no seu depoimento? Justamente ele vai... alguns especialistas estavam colocando que ele teria que ter todo o cuidado, porque dependendo da situação, ele poderia se autoincriminar, porque quem atua, né, na gestão pública, né, no setor público, se ele enxerga alguma coisa de errado, ele tem o dever de comunicar. Mas daí, ali, algumas situações que pessoas que defendiam que ele não seria incriminado porque ele era um subalterno, ou seja, como é que ele ia comunicar ao presidente, que era quem cometia determinadas irregularidades, tá? Um outro exemplo da força, né, do direito público, se você é convocado a trabalhar nas eleições, se você é convocado a trabalhar como mesário, você não apresentou nenhuma justificativa, ou você não tem justificativa para não ser convocado. Você tem a opção de dizer, eu não quero trabalhar? Não. Neste caso, o que está acontecendo? Se não apresentar nada que justifica a revelia, na verdade, né? Exato, você sofre algumas sanções, né? Então, você não está sendo colocado numa situação de igualdade com o Estado. Então, observem que o direito público, ele como organizador do Estado e também controlador, né, da própria sociedade, ele se impõe, né? O Estado, ele se coloca numa situação de superioridade em relação aos particulares, tá? Então, você deve obediência, né, sob pena de sanções, tá, gente? Então, por isso que você está numa situação de subordinação. E quando a relação é de subordinação, nós estamos falando o quê? De direito público, tá, gente? E eu lembro até de uma situação que teve uma escola que eles não queriam, porque eu tenho que... no primeiro turno, segundo turno, eles alegaram que não tinha condições da escola estar aberta para que acontecessem as eleições lá. E eu lembro que até o pessoal me consultou, porque o juiz mandou uma determinação para a escola, né, sob pena, né, de prisão do diretor, que ele deveria abrir a escola, que ele deveria se colocar à disposição, estabelecer, fornecer em prazo de tantas horas quem eram as pessoas, se ele não podia estar lá, que ia estar substituindo durante os horários que ele não estaria na escola. Então, observem que em algumas situações, há determinação por parte do Estado. Eu não sei se vocês acompanharam e como há sanções e determinações em relação ao direito público. No final de semana, lá no Rio de Janeiro, teve um problema num hospital federal. Não sei se alguém de vocês acompanhou essa situação. Sim, eu acho que foi o Hospital Federal determinou, né, ao Ministério Público, tá? Aliás, ao Ministério da Saúde, que ele tinha prazo de tantos dias para substituir, trocar o diretor do hospital, tá? Porque não estava tomando as providências necessárias. Gente, isso é direito público, tá? É que você não está cuidando de um interesse particular. A determinação, tá? E, se você não obedecer à determinação, sob pena de sanções, tá, gente?
Então, aquela situação um pouco descontrolada da juíza que vocês viram lá na audiência, né? Aquilo é muito comum da gente ver, né? E a gente tem que controlar, às vezes acalmar o próprio magistrado, tá? Mas é comum esse tipo de situação acontecer. Mas eu vejo que lá, naquela situação, se justificava o descontrole até da própria juíza, né? Porque a situação lá era caótica e depois a gente viu que o diretor do hospital participava de passeatas e... É o hospital, se não me engano, acho que é o Hospital Federal Bom Sucesso, se não me engano. Exatamente, tá? Outra polêmica aí também, de novo, né? Do hospital mesmo, de reservas de leitos. Então, gente, vocês viram que quando a gente está falando do direito público, o direito público, ele tem o interesse, é a coletividade, o interesse é geral, tá? E ele normalmente, a forma como nós nos relacionamos com o direito público é de subordinação. Vou dar um exemplo. Você tem um ganho, tá? O teu empregador, ele tem a opção de não te descontar o imposto de renda? Um ganho no que sentido? Assim, Por exemplo, todos que ganham acima de 1.800, 1.900, aí tem um desconto do imposto de renda, tá? Sim, obrigado. Você é empregador. Você tem opção de não descontar? Não, porque tu tem a obrigação tributária de fazer o desconto. Exato. Então, vocês estão percebendo que é obediência, tá? Então, a nossa posição é de obediência ao direito público. Claro que a gente pode questionar, que a gente pode dizer que não concorda com determinadas situações, tá? Mas, normalmente, a nossa situação em relação ao direito público, gente, olha aqui, ó, ela é de subordinação. É essa situação de subordinação é a nossa relação com o direito público. Tá? Essa eu tinha que ter perguntado para a Luciane ali. Em relação... Eu acho que tem o imposto? Tem duas perguntas, deixa eu ver, quem? Professor, em relação à questão do direito público, a gente pode usar essa base da questão social ou da questão do direito público para utilizar também no direito empresarial, em alguma situação, numa ação? Claro que dependendo da situação, sim. O fato agora, eu vou te dar um exemplo, você não tem liberdade de empresa, de abrir teu negócio, por que o Estado vai e diz, olha, o frigorífico aqui, o mercado que aconteceu em São Leopoldo, vai ficar fechado por 15 dias? O exemplo da imposição do direito público em determinadas situações particulares e até inclusive na empresarial, que foram fechados, foi fechado o mercado, tá? Em São Leopoldo, tá? Pelo que eu tenho acompanhado, frigorífico em Passo Fundo, mercados em Passo Fundo também foram fechados, tá? Então, vocês estão percebendo, outros frigoríficos está sendo discutida o seu fechamento de outros frigoríficos. Então, vocês estão percebendo que o direito público, em determinadas situações, ele se sobrepõe ao direito privado, sim. Tanto o direito civil como o direito empresarial. A liberdade de imprensa também se enquadra? Na liberdade de imprensa, você fala? Isso, é. Sim, por que... Digamos assim, o episódio que aconteceu esse final de semana, né? A gente, enfim, quem não viu, né? Alguns
simpatizantes do governo, do Poder Executivo lá, e a imprensa estava fazendo o seu trabalho enfim, houve uma discussão e teve até lesão corporal. No caso, o direito público, ele pode intervir fazendo valer a liberdade de imprensa nesse sentido? Sim, o tanto que em determinados momentos, tá, a própria liberdade de imprensa, eu não tenho direito de atacar, eu sou jornalista, tá? Mesmo que eu tenha liberdade de imprensa, eu não posso atacar, digamos, a tua imagem, a tua honra, tá? Sim. Eu não posso atacar, tá? Porque vem o direito público e privado também e diz, olha, você precisa se retratar, você precisa publicar no teu jornal, no teu espaço, um direito de resposta, tá? Então, nesse sentido, nós vamos lá na Constituição que o direito, a questão da privacidade. Por exemplo, a liberdade de imprensa, eu vou tomar o aspecto do exame do presidente da República, se a gente deve ou não divulgar. Deve divulgar. Ele é o chefe de Estado, ok, tá? Ele é o presidente da República, sim, mas nós estamos trabalhando com uma situação que envolve a intimidade, tá? Então, pessoalmente, o fato dele exercer o cargo que ele exerce, daí a gente está numa situação de ponderação. Norbert Alexi, que é um autor alemão que fala sobre a questão de ponderar, tá? Quando você tem dois princípios, né? Então, tem um aspecto da intimidade do presidente e tem um aspecto do caráter geral. Qual é a grande discussão que está aí, né? Porque as pessoas acham que ele não falou a verdade quando ele disse que deu negativo ou que deram negativos os exames dele, né? Eu, pessoalmente, acho que essa não é uma discussão que interessa ao país no momento. E que é uma discussão importante, tá? Da mesma forma como eu falei anteriormente para vocês, não interessa, tá? Essa disputa de grupos agora, tá? Nós estamos colocando energia em situações que, no meu ponto de vista, tá? Não faz bem para o país no momento, tá? Eu acho que não é o momento da gente discutir essas situações, tá? Então, a questão da liberdade de imprensa, tá? A questão da liberdade de imprensa, ela tem limites, e os limites são exatamente, tá? Se eu divulgo alguma situação, tá? Eles têm o direito de divulgar, sim, tá? Mas há determinados limites, tá, gente? Não me entendam que eu estou fazendo a defesa de A ou de B, eu estou fazendo uma análise técnica aqui, tá? E análise técnica, eu não assumo uma posição A ou uma posição B, eu estou fazendo aqui uma análise jurídica, tá? E a análise jurídica me diz que há, sim, liberdade de imprensa, a imprensa, ela é também, ela reforça uma posição política pela forma como ela noticia e que ela trabalha as notícias, reforça também, né? Então, por isso que o momento atual, ele é um momento, assim, de muita... eu diria que os ânimos estão muito exaltados, de todos os lados, né? De todos os lados. E todo grupo que está no poder, que são esses grupos mais extremistas, eles não gostam de ouvir oposição, tá? Se a gente olhar exatamente as coisas que o grupo do Bolsonaro dizia em relação aos petistas, tá? Se vários petistas também. Exato, os petistas, quando estavam no poder, que tinha uma crítica, reagiam da mesma ou forma. PHC, ou Collor, enfim.
Então, essas visões mais extremadas, tá? Essas visões mais extremadas, elas têm dificuldade de diálogo e de receber crítica, Às tá? vezes, professor, Então, às por vezes isso que até eu tenho esse olhar crítico, porque ali atrás eu olhava e via movimentos muito parecidos que eu vejo hoje, só com outro extremo. Hoje a gente sim. tem quem criticava está fazendo o que os outros faziam lá atrás, tá? E quem fazia lá atrás critica quem faz hoje e o que eles faziam lá atrás, tá? Às Falo vezes, de mesmo. repente, às vezes, de repente, até a ideologia do próprio partido não é essa, né? Pode ser que não seja essa, né, a ideologia, ou o caráter do próprio partido, mas, que nem o senhor falou, alguns extremistas, independente de qual partido, A ou B, eu sei, né, enfim, não vê o caso, realmente toma essa extremidade de uma forma, né, que não é bom nem para um, nem para os ambos os lados, nem A e B, nem para o país, né? É Professor, porque as visões extremadas, gente, do ponto de vista do diálogo, elas encontram dificuldade. Eu tenho uma visão extremista, tá? O que eu tenho a verdade. Eu sou a verdade. Você é a negação. Eu nego a tua ideia. Eu não aceito conversar e dialogar com a tua ideia. Então, independente se é um pessoal da extrema direita ou pessoal da extrema esquerda, tá? Essa dificuldade de dialogar é uma característica das visões extremistas, né? E eu, pelo menos, defendo assim, posições mais moderadas, mais dialógicas, tá? É o que eu defendo. Alguém pediu a palavra? Professor, em relação à questão do direito de imprensa, isso se caracteriza bem em relação a uma notícia no jornal, né? Eles podem publicar notícia, por exemplo, de um furto, de um roubo, de tudo que é coisa, porém eles não podem mais utilizar o nome da pessoa ali exposta, né? O que a gente tem? Ah, meu Deus, me fugiu o nome de uma lei que foi aprovada agora ano passado. Eu não sei se alguém de vocês lembra, às vezes, não sei se alguém de vocês lembra, tá? Uma lei que foi aprovada ali ano passado. Meu Deus, me fugiu o nome desta lei, e a partir que responsabiliza o jornalista, o juiz, dependendo da situação, se alguém puder me lembrar e me ajudar, que me fugiu o nome desta lei. Eu não sei que lei se refere, eu sei que antes tu poderia colocar o nome dos indivíduos e Exato, e agora você não pode essa mais. lei que não foi mais possível, tá? O máximo que pode é colocar as iniciais, eu acho, né, agora. Exatamente, porque me fugiu o nome, foi aprovada ano passado essa lei, eu agora me fugiu o nome dela. Depois, se eu lembrar, e se alguém Por conseguir um procurar. lado, por um lado, essa lei faz sentido, né? Porque se a gente prevê um direito restitutivo, tu trazer uma pessoa para voltar à sociedade, de forma que ela já esteja, digamos, entre aspas, conhecida no meio social, ela vai ficar manchada por muito tempo. Então é muito mais difícil ela se restituir na sociedade, né? Sim, vocês Só imaginam. que, por um outro ponto, é de se discordar em relação, tipo, caso a pessoa não seja restituída na sociedade, o que normalmente é o que acontece graças ao nosso sistema prisional, a pessoa ainda vai significar um risco, né? Então tem os dois pontos de vista, né? Eu acho que se o Sérgio está falando, ele está com o microfone desligado. É a lei de abuso de autoridade. Exatamente, esta lei. Quer dizer, Obrigado. não pesquisada, não fui Tá? atrás da informação. Exatamente. Eu acho que foi ano passado, não, eu não lembro qual é o mês aí que foi aprovada essa lei. Deixa eu ver aqui. Em vigor 3 de janeiro. Deixa eu ver aqui. Lei 13.964, 19. Deixa eu ver aqui, eu te digo. Deixa eu ver. Lei 300, artigo 319. Deixa eu ver aqui. Matéria em vigor 3 de janeiro de 2019. Tá.
5 de setembro de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Proíbe os policiais militares, civis, divulgar entidades, imagens e pessoas detidas. Exatamente, Então, a partir dela que se limitou um pouco essa situação, tá? Pessoal, podemos avançar? Então, a gente vai dar uma olhadinha no direito privado, que ele regula e disciplina as relações e os interesses dos particulares entre si. Nós já falamos, né? Disciplina as relações jurídicas dos cidadãos entre si ou deles com o Estado, no exercício das suas atividades econômicas, aqui principalmente, é aquele que tradicionalmente regula o ordenamento dos interesses particulares. Então, na realidade, gente, quando a gente fala em direito privado, tá? A gente, é só o direito civil, mas olha, quando a gente fala em direito civil, a quantidade de áreas que nós temos. Vamos tomar como exemplo só as disciplinas que a gente tem no curso, no curso de direito, tá? Então, a gente começa ali com os direitos da personalidade, da pessoa natural, tá? As questões ligadas da pessoa jurídica, né? Do fim da pessoa natural, ali, quando se ela desaparece. Depois, a gente tem a questão de domicílio, tá? Então, nós estamos cuidando apenas de interesses privados. Depois, a gente tem a questão dos bens, tá? Depois, a gente toda a questão dos negócios jurídicos, tá? Depois, a gente tem toda a questão das obrigações. Depois, a gente tem toda a questão de contratos, tá? A gente tem a questão dos direitos reais das coisas. Depois, a gente tem a questão de família, tá? Depois, a gente tem a questão de responsabilidade civil antes de coisas, antes de... e antes de família, a gente tem a questão de sucessões. Então, olha quantas áreas que parece, o direito, né, civil, ele é pouca situação, não tem muito conhecimento, não. Ele é muito amplo, ele diz respeito das tuas situações desde o teu nascimento até o teu perecer, né? Quer dizer, até o que se faz depois com a morte e com as questões que você deixa, né, quando que você faleceu, tá? Então, por isso que aqui, gente, nós temos, de uma forma, pode acontecer que uma ou outra, ou que o outro doutrinador, ele aponte algum outro caminho, tá, gente? Então, eu quero dizer que essa subdivisão aqui, ela não é restrita, não é a única forma da gente ver essa subdivisão, tá? Então, quando a gente fala aqui de direito privado, nós estamos falando do direito civil, do direito do consumidor e do direito comercial, tá? Observem que vocês estudam o direito privado do primeiro semestre ao último semestre. Praticamente em todos os semestres do curso, vocês terão disciplinas, né, de direito privado. Da mesma forma, gente, direito público. Você começa o curso com disciplinas de direito público e você finaliza o curso também com disciplinas de direito público, né? Então, direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário, eleitoral, penal, processual civil, processual penal, direito público internacional e direito privado. Então, essas são as áreas, né, que nós temos, ou as principais subdivisões, tá? Aqui, gente, depois, na sequência, o que eu coloco? Algumas situações mais específicas. Vem cá, o direito constitucional, o que estuda? Vocês, alguém já fez Constitucional 1 e 2? Ou fez Constitucional 1, está fazendo Constitucional 2? Não, eu não fiz ainda.
Eu lembro de cabeça aqui alguns alunos, deixa eu ver que está o nome deles aqui, se estão fazendo direito constitucional. Deixa eu ver aqui. Opa. Pior que eu não encontrei os dois aqui que eu tenho de cabeça que fazem direito. Ah, o Ramon. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, tá. Ah, o direito constitucional, o que que ele estuda? O direito constitucional estuda a Constituição, a norma, na verdade, é muito mais que isso, né? Porque além da Constituição, a gente estuda toda a parte do Estado, alguma coisa que a gente vê também em ciência política, né? Formação do Estado, as regras da limitação do poder do Estado. Perfeito, E o tá? óbvio é a Constituição, né? Exatamente, Toda a tá? estrutura, né? Exato, toda a estrutura do Estado, tá? Das esferas, né? Federal, Exato. Ah, municipal, estadual. muito bem. Pessoal, alguém de vocês já fez direito administrativo? Não, mas ele estuda no serviço público, relação com a administração do Estado, né? Com seus Ali principalmente quadro ali. o artigo está vinculado ali, o artigo 37, se eu não me engano, da Constituição, Lei 8.112, também, se eu não estou enganado, é Lei 8.112, né, toda a questão vinculada às normas e às relações da administração pública, tá, gente? Então, direito administrativo, você certamente nos próximos semestres farão esta disciplina. Se não for ofertado agora nesse semestre, no próximo, vai ser ofertada a disciplina de direito administrativo. Direito financeiro, nós temos no nosso curso também, tá? Estuda a estrutura orçamentária dos entes públicos, tá? Seus princípios e normas e regulamentos, tá? É uma área extremamente importante, tá? Então, é o direito que disciplina, né, a questão das finanças públicas, a questão do direito tributário, normalmente a gente estuda pela ótica, né, do Estado, tá? Primeiro, não há não há sociedade sem Estado, né, gente? Isto eu acho que é consenso para os operadores do direito. E quando a gente fala que existe direito, porque há um Estado democrático e de direito, primeiro ponto. Segundo ponto, para que esse Estado ele subsista, tá? A gente precisa encontrar financiamento, tá? Então, a tributação, ela é necessária para o financiamento do Estado e para que esse Estado, ele efetivamente venha a funcionar, né? Então, por isso que o direito tributário, ele estuda a forma de arrecadação de tributos relacionado ao fisco e contribuinte. Por isso que eu estava falando para vocês anteriormente, nós não podemos estudar a questão do direito tributário apenas sobre a ótica do fisco, né? Porque nós temos muitas situações tributárias que a gente atua. Eu agora, há poucos dias, eu fiz a defesa de alguém que estava sendo executada ali, né, e que ela não devia, né? Ela não devia. E você não tem alternativa, você tem que depositar lá todo o valor, pela condição financeira da pessoa, eu tinha que depositar lá todo o valor que ela estava né, aquele órgão dizia que ela estava devendo, tá? Juntar todos os comprovantes por meio de embargos, é isso que a gente faz, né, gente? Então, a gente atua
muito também ali que teve, acho que a Liciane perguntou se a gente atua no ramo tributário, bastante também, né, nesse sentido, direito tributário está sempre presente nas atuações, né, do escritório. Olhem aqui, gente, logo mais vocês também estarão estudando direito processual civil, tá? O direito processual civil, como é que o Estado presta a jurisdição, né, para a sociedade, é isso que nós vamos estudar em direito, como é que opera todo as etapas, né, da prestação jurisdicional. É isso que a gente estuda, a questão da organização do poder judiciário, e é um dos pontos aqui da nossa disciplina, se eu não me engano, dentro do planejamento, a gente vai ver na semana que vem, como é que o judiciário ele está estruturado, organizado, né? Então, isto, gente, é parte, a disciplina de introdução ao direito, ele tem que te dar essa visão toda, né? Quando eu falo de fórum, quando que eu falo de vara do trabalho, quando eu falo de subseção judiciária, do que eu estou falando, tá, gente? Então, por isso que na semana que vem nós vamos tratar deste assunto, tá? As questões de competência, né? Mas por que isso eu preciso distribuir este processo em Novo Hamburgo e não em São Leopoldo, ou não em Estância Velha, tá, gente? Então, todas essas questões de competência, elas estão colocadas lá no processo civil que nós vamos estudar, tá? E olha um aspecto positivo, gente, o CPC 15, ele reforçou a ideia de composições de lides, né, de disputas, né, fora do poder judiciário, tá, gente? Tá. Nós já tínhamos a questão da arbitragem, principalmente, tá, para algumas situações, mas as composições pré-processuais. O que eu quero dizer com composições pré-processuais? Por exemplo, deixa eu ver quem é que está me devendo aí da turma, tá? Vamos ver que está aqui, está me devendo, tá? Vamos dizer que o Roger, que não falou hoje, tá? Né? Ele está me devendo, tá? Eu, em vez de entrar com um processo, eu vou lá no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e digo o seguinte, olha, eu gostaria de fazer uma conciliação, né, uma mediação com o Roger, aqui porque eu emprestei tanto dinheiro para ele, tá, e ele não me paga, tá? Então, eu não preciso fazer um processo. Então, o Roger vai receber uma cartinha para comparecer em tal dia lá no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, SEJUSC, tá? Essa mediação e conciliação, gente, ela é feita por profissionais que passam por processos de treinamento, tá? Profissionais que passam por formação para mediação e conciliação, tá? Eu assim, acho que esse pessoal recebe muito pouco, né, por aquilo que eles fazem, pelas mediações que eles realizam, tá? Então, eu não aconselho vocês focar, eu quero ser um mediador, eu quero ser um conciliador, né? Eu te aconselho estudar para desenvolver, para ser advogado, porque às vezes, olha, esse pessoal lá por 1 hora e meia que ficam, às vezes até 2 horas, olha, gente, é um valor que eu digo suficiente para pagar as despesas, tá, gente? Então, por isso, não criem esta fantasia que ser mediador, conciliador, dependendo da situação, trabalhar pelo menos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que você vai ganhar dinheiro, tá?
Outros ramos, né, do direito público, que nós ainda não falamos, o direito penal, trata dos preceitos legais fixados pelo Estado para definir se você cometeu ou não, e se você cometeu algum crime, qual é a pena né, para tal crime, tá? E a medida que vai ser tomada em relação àquela situação. Isso está lá no Código Penal, e o Código de Processo Penal, ele promove a jurisdição estatal no âmbito do direito penal, né? Então, ele regula também as atividades da política judiciária. Então, todas as situações, tá, vem cá, se alguém cometeu um crime, vamos julgar, vamos analisar, né? Quem faz isso é o direito processual penal, tá? Nós temos também o direito internacional público, e o direito internacional privado. Gente, são duas disciplinas importantes, porque às vezes você, essas regras, tá? Principalmente elas dizem respeito quando que alguém, tá? Nasceu ou cometeu um determinado crime aqui, tá? E ele é de fora, o que que acontece com ele, tá? Ou se cometeu o crime lá fora, como é que o Brasil trata dessa situação? Então, o direito internacional público e o direito internacional privado, eles tratam exatamente dessas relações entre Estados, organismos do Estado e entre particulares também, né? Se alguém casou lá fora, e quer se divorciar aqui, se tem alguma regra diferente lá, como é que se trata isso? Então, a partir até da outra semana, quando a gente começar a estudar aqui a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, algumas questões nós vamos tocar, né, em relação a isso, e depois vocês vão aprofundar também em direito internacional privado, tá? Os ramos, né, do direito privado, vocês já perceberam que não são muitos, tá? Nós temos 3. Mas quando a gente fala em direito comercial, gente, só para vocês terem uma ideia, nós temos 3 disciplinas. 3 disciplinas de direito comercial. E ainda assim a gente não dá conta de todas as demandas, tá? Mesmo assim, a gente não dá conta de todas as demandas, tá? Direito do consumidor. Gente, todo momento, toda hora, nós temos relações que não são bem conduzidas nessa situação do consumidor. É só vocês olhar, né, principalmente as financeiras, o quanto que elas absorvem do ganho dos aposentados, gente, no Brasil, a gente vai ver que os aposentados, de um modo em geral, pagam dízimos, prestaram atenção, no mínimo 2 dízimos, como regra geral, os aposentados pagam para essas financeiras, tá, gente? Então, as financeiras, elas acabam, no meu ponto de vista, causando um grande problema na sociedade brasileira, tá? Porque elas geraram uma situação de endividamento de pessoas que têm ganho mensal, e que este ganho ele poderia ser melhor distribuído na sociedade. Olha o que São significa. Exato. Olha o que significa um aposentado que ganha 1.045, pagando todo mês para uma financeira R$ 400, gente. E tem coisas que são vitalícias, tá, gente? Então, nesse sentido, o direito do consumidor, ele ganha a força e importância no momento atual e nos momentos como um todo, principalmente hoje que esse negócio de empréstimo consignado virou uma máfia, tá, gente? É agiotagem legalizada, tá? Então, isso é um campo de atuação
muito interessante para a gente também, tá? Nós temos do direito civil, tá, gente? Como nós falamos há pouco, né? Que são as normas que regulam as relações jurídicas entre os indivíduos, como nós, desde o nascimento até a sucessão. Daí, por isso que a gente trata ali das questões de capacidade, dos bens, dos negócios, das questões de família, de propriedade e sucessão, né? De responsabilidade civil, que faltou ali também, tá? E na questão do direito empresarial, gente, tá? São as normas que orientam a atividade negocial do empresário, tá? Toda a organização, tá, de pessoa jurídica, tá? Dos aspectos econômicos, de como é que se dá essa produção de bens, dos resultados patrimoniais, das questões do lucro, tudo isso nós estudamos em direito comercial, tá? Então, direito comercial, embora tenham 3 disciplinas, vocês vão ver que tem um conteúdo enorme, né? Não sei se alguém de vocês está fazendo direito empresarial 1. Sim, eu estou. Tá? É um vasto conhecimento aí, tá? E por isso que eu falei anteriormente, tá? Nós temos algumas áreas que elas fazem parte daquilo que a gente chama do direito social, tá? Aqui a gente pode colocar outras áreas também, talvez até tenha alguns autores que elas trazem para cá o direito do consumidor, tá? Então, o direito social é que elas têm tanto de direito público como também de direito privado, tá? Quando a gente fala do direito do trabalho, tá? Nós falamos de todas essas relações jurídicas entre empregador e empregado, tá? Isso, agora vocês perceberam quantas mudanças, quantas situações, quantas consequências em função da crise, tá, gente? Então, são demandas que estão surgindo nos escritórios, tá? Essa questão trabalhista, incrível que pareça, gente, olha, ela está efervescida no momento, tá? Ela está efervescida, eu poderia dizer para vocês, né, nos escritórios, tá? A questão previdenciária, gente, tá? A questão previdenciária, eu colocaria o seguinte, a questão da seguridade social, gente, da seguridade social. Observem, quando a gente fala da questão da seguridade social, olha o quanto é importante o papel do Estado, tá? E o papel do Estado nos momentos de crise, tá? Nos momentos de crise, a iniciativa privada patrocina, financia tal situação A, situação B, tá? Mas, gente, quem vai socorrer a população, quem vai atender a população, não é a iniciativa privada, é o Estado. Então, olha a importância que a gente tem este ramo do direito, né, que cuida das questões da seguridade social. Quando eu falo da seguridade social, eu falo dos aspectos previdenciários, eu falo dos aspectos ligados à assistência social, tá, gente? A assistência social, esses programas de Estado, como Bolsa Família, tá? Programas de Estado, como agora esse benefício assistencial de R$600, eu coloco isso como programa de Estado importante, né, para a sociedade, e também nós temos algumas situações de pessoas que não contribuíram, né, e que se elas não receber lá na velhice um benefício assistencial, né, elas não têm condições de se manter, tá? E nós temos toda uma outra questão que é importante também, a saúde, tá? Então, a seguridade social, ela é constituída desses 3 tripés, gente. Primeiro, a saúde, tá? Olha
o investimento que a sociedade, que o Estado brasileiro e os estados como um todo estão precisando fazer na área da saúde, tá? Então, não imagine o porquê que a gente está aqui no nosso estado, nas nossas cidades, com uma situação controlada, porque, primeiro, a gente tem uma infraestrutura de saúde que não é adequada, que não é a ideal, mas ela está conduzindo, está no momento conseguindo dar conta da demanda, e observem que algumas cidades isso já não está sendo mais possível, tá? Então, nós temos a questão da saúde, a questão da previdência e a questão da assistência, tá, gente? Que são questões ligadas ao Estado, mas também são questões ligadas às pessoas, às necessidades. Daí por isso que está aqui como direito social. E o direito ambiental também, gente, cresce a demanda. A gente tem trabalhado de forma insistente em questões de licenciamentos, de problemas. Uma empresa que estava instalada já há anos num determinado local, daí e vinha tendo seus licenciamentos com regularidade, e daí chega um momento, vai lá um fiscal, não, mas aqui não pode mais a empresa funcionar, que está há 20 anos, porque é uma área de preservação permanente. Quem é o profissional que vai lá argumentar, fazer a defesa, encontrar brechas nessas leis para dizer que esta empresa pode continuar com a sua atividade? É o profissional da advocacia, tá, gente? Então, por isso que vocês não imaginam, quando a gente faz direito empresarial, nós estamos olhando todos esses ramos do direito, se você atua no direito empresarial, você vai atuar com os aspectos da empresa e as questões ligadas à empresa, ok? Mas você vai trabalhar com direito ambiental, você vai trabalhar com direito do trabalho, você vai com contratos, direito civil, direito tributário. Então, você atua nos diferentes ramos do direito. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, o bacana dessa subdivisão é justamente para quê, pessoal? Para a gente poder entender, conhecer mais, de uma forma aprofundada, as diferentes áreas no direito. Mas você não consegue, eu só atuo no direito ambiental, ok? Né? Ou você é um profissional super reconhecido nessa área, ou você vai ter o quê? Alguma, né, alguma dificuldade, porque a gente precisa estar atuando em mais alguma área, porque as pessoas não vão agora chamar o advogado que vai cuidar das questões do trabalho, agora eu vou chamar o advogado que vai cuidar das questões ambientais. A empresa, ela quer, né, que o teu escritório cuide de todas aquelas questões e todos os problemas ligados à empresa, tá? Então, gente, eu vou fechar a gravação, tá? E na sequência a gente vai fazer o debate, tá? E dúvidas que a gente tem, outras situações que a gente tem em relação à parte da disciplina de hoje. Tem os exercícios que já estão ali disponíveis para vocês, tem atividade que vai abrir agora também às 9 horas, tá, gente? Então, por isso que a partir de agora nós fechamos aqui a questão a questão da apresentação, fechamos a apresentação, eu vou fechar aqui.